Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o filme escolhido é o filme mais falado do momento e um dos mais esperados do ano, que é a versão de Zack Snyder de Liga da Justiça, que é um filme que vou explicar um pouco. Ele lançou em 2018. Ele não foi o que os fãs correspondiam e como o Zack Snyder teve uma tragédia na família dele, ele saiu do cargo e deixou na mão de outro diretor que não fez um filme à altura do que se esperavam. Então vamos lá falar desse filme que lançou esse mês pela HBO Max. É um filme de ação, aventura e fantasia, criado pela DC Comics. Ele tem 4 horas e 2 minutos, isso mesmo que vocês ouviram, 4 horas. E a nota no IMDb dele tá bem alta, tá pessoal? Tá 8.3 de 10. Então vamos lá falando do diretor. O diretor é o Zack Snyder, ele é bastante famoso e ele é conhecido pelo filme O Homem de Aço de 2013. E aí, os atores já são bem famosos, mas mesmo assim eu vou falar porque eu acho bem importante. Vamos lá pela ordem. O Ben Affleck, que é o Batman Bruce Wayne, ele é mais conhecido pelo filme Garota Exemplar. E aí temos Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, era mais conhecida pelo filme Velozes e Furiosos 7 e o 6, assim que ela se tornou famosa, tá pessoal? E aí temos Jason Momoa, que é o Aquaman, ele é mais famoso por Game of Thrones, foi onde que ele se tornou famoso e já foi contratado como Aquaman. E aí temos Ezra Miller, que é o The Flash, ele é mais conhecido por As Vantagens de Ser Invisível. Temos também Henry Cavill, que é o Superman, ou Clark Kent. Ele é mais conhecido por Imortais. E por último, Ray Fisher, que é o Cyborg. Ele é mais conhecido por The Astronaut Wives Club. Então vamos agora falar um pouco sobre o filme, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final. Mas antes de continuar o vídeo, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá falar desse filme que você pode pensar, nossa, é um filme de 2018, tem algumas cenas extras, vale a pena assistir? Minha visão, pessoal, eu esperava muito esse filme. Por quê? Vou dar só um breve relato. Liga da Justiça, quando eu assistia no SBT, quando eu era adolescente, era uma coisa incrível. Eu sempre pensei um dia, será que um dia eu vou ver eles em live action, com pessoas reais? E sim, a Warner fez isso em 2018. Só que, como eu disse, não foi à altura. Então vamos começar a história. A história começa como? O Bruce Wayne, ele descobriu uns vídeos que ele pesquisou sobre pessoas tão poderosas que nem a Mulher Maravilha, que é a Diana. E aí ele começa a recrutar eles um por um. Primeiro ele vai atrás do Aquaman, onde ele já recebe um não, mesmo recebendo dinheiro. E aí a Mulher Maravilha decide ir atrás do Cyborg. E o Bruce Wayne, que é o Batman, vai atrás do The Flash, que é o sim mais fácil do mundo. Principalmente, pessoal, que deram muita importância ao The Flash nesse filme. E aí eles vão tentando recrutar gente, por quê? Porque o Bruce Wayne, como vocês podem lembrar, ele recebeu uma visão. Ele não sabe se é um pesadelo ou se é algo real mesmo, que é o The Flash, que mostra pro Batman reunir um grupo que tá vindo um cara acabar com o mundo, onde que a Lois Lane é a chave para tudo. Eu vou explicar isso no final da análise, tá? Vai ter vários spoilers, tá, pessoal? Não tem como não falar spoiler da Liga da Justiça. E aí, o que tem que fazer, pessoal? Eles têm que recrutar isso porque o Lobo da Steppe, que é o comandante do Darkseid, Darkseid, para aqueles que não conhecem, é o Thanos da DC. Ele é tão poderoso quanto, que teve até uma cena brilhante no filme, onde a gente vê os deuses, os Atlantes, as Amazonas enfrentando o Darkseid. Até que quem fere o Darkseid, pessoal, é nada mais, nada menos que Ares. Quem é Ares? É o deus da guerra, sim, aquele cara poderoso. Ele enfia o machado no ombro do Darkseid, onde ele foge. Só que eu tenho que fazer uma ressalva. As 3 caixas maternas que foram criadas, se elas forem unidas, elas destroem o mundo. E aí, pessoal, o Darkseid, ele tinha marcado esse planeta, que é a antivida. Esse local é muito importante para o final da análise que eu vou falar depois.
E a gente descobre o quê? Que depois da guerra que eles venceram o Darkseid, uma caixa ficou para as Amazonas, outra ficou para os homens e outra ficou para os Atlantes, que são o povo do Aquaman, já que ele é meio humano e meio Atlantes. Já que o pai dele ele é humano e a mãe dele é Atlante. E aí, pessoal, a gente começa a história, o Lobo da Steppe querendo roubar a primeira caixa das Amazonas, elas fazem de tudo para impedir, não conseguem porque ele é bem poderoso. E aí tem que lembrar de outra coisa, o Super-Homem foi morto pelo Apocalipse, salvando a Terra junto com a ajuda do Batman e a Mulher Maravilha. E aí a gente vai vendo o quê? Que eles têm que reunir esse grupo o mais rápido possível para eles defenderem a Terra. Enquanto isso, o Lobo da Steppe já descobre a segunda caixa, que é do Atlantis. Ele vai lá e enfrenta o Aquaman toma o maior couro dele e ele consegue pegar a segunda caixa. Falta a terceira, que está com o pai do Victor Stone. Quem é o Victor Stone? É o ciborgue, que mostra como ele se tornou ciborgue através da caixa materna, um poder que ele adquiriu. E eles estão com medo que, após a terceira caixa materna, o mundo vai acabar, já que o Darkseid desintegrou inúmeros mundos procurando a antivida e a caixa materna. Por isso que ele quer juntar as três. E aí ele deixou o comando do Lobo da Steppe. Finalmente apareceu o Darkseid. Ficou muito bom o Darkseid, pessoal. Ficou incrível. Bem poderoso. A gente nem viu os poderes dele direito. A gente só viu ele lutando lá no flashback. E a gente vê o quê? Que as Amazonas avisam a Diana, através de uma flecha da Artemis, que vai queimando. E é noticiado isso e ela vai atrás e descobre que é o Darkseid. E ela começa a ajudar a recrutar as pessoas junto com o Bruce. Então o The Flash a gente já tem um sim, o Aquaman a gente não sabe ainda, e aí eles descobrem que tem uma base escondida, onde que o Lobo da Steppe ele sequestrou todas as pessoas que têm o cheiro da caixa materna, que ele consegue colocar uma aranha que identifica o que eles fizeram, e lá está o pai do Victor, que ele culpa ele a vida inteira pela mãe ter morrido num trágico acidente de automóvel e ele ter ficado quase à beira da morte, né? Se não fosse a caixa materna, ele tinha morrido. E ele vê que ele é mais importante do que ele imagina. E aí eles começam a formar a equipe. Eles vão atrás do Lobo da Steppe para tentá-lo impedi-lo e salvar o Silas Stone, que é o pai do Victor Stone, que é o Cyborg. E aí eles conseguem salvá-lo. Eles pegam a caixa, protegem ela. O Lobo não consegue catar a caixa. O maior problema, pessoal, é que como que eles vão combater o Lobo se nem a Mulher Maravilha consegue derrotá-lo, ninguém consegue derrotar o Lobo. E aí eles têm a brilhante ideia de fazer o quê? Usar o poder da caixa materna para ressuscitar nada mais nada menos que o próprio Super-Homem. E aí eles conseguem ressuscitar ele, então o The Flash é fundamental, principalmente que mostrou o The Flash molecão, estilo Homem-Aranha novo, né? Onde que ele nem é perito criminal ainda, ele está procurando um trabalho e é muito boa a cena que ele vai entregar o currículo no pet shop, ele salva a menina do acidente, aquela cena lá é genial. E deram bastante importância para o The Flash mostrando outras coisas também, principalmente o lado pateta dele, né? Que ele é bem... Ele é o mais rápido do mundo, mas o mais lento de raciocínio às vezes. Sempre ele é o último a ficar. E aí depois que eles conseguem impedir o Lobo, que eles querem fazer? Eles vão ressuscitar o Super-Homem. E aí eles correm o maior risco. O Silas até ajuda, já que eles têm que a nave do Super-Homem está presa lá no local onde que o pai do Victor trabalha. Eles conseguem pegar a caixa materna e ressuscita o Super-Homem. Só que o problema, pessoal, é que o Super-Homem volta como um monstro. Ele volta sem cabeça, ele volta desequilibrado. E ele quer matar todo mundo que tem no caminho dele. E você sabe que ele é o homem, o alienígena mais forte do mundo. E aí todo mundo tenta combater ele, todo mundo toma o maior couro, até que, quando a gente menos imagina, aparece a Lois Lane, abraça ele e ele retoma a consciência. E aí a gente descobre que a Lois Lane está grávida dele, uma coisa que não tinha mostrado no outro filme. E também que a mãe dele parou de pagar a hipoteca da casa e ele perdeu aquela casa. E aí eles têm um breve diálogo, ela está usando o anel, ele percebe que ela aceitou casar com ele. E a gente vai vendo que o Super-Homem tem que voltar ativa. Enquanto isso, o Batman,
a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Cyborg e o The Flash vão tentar impedir o Darkseid, porque o pai do Victor, antes de morrer, ele marcou a caixa com um laser. Através do laser eles conseguem descobrir onde que ela está escondida pela emissão de calor. E aí eles descobrem que é uma base na Rússia, que foi desativada por causa da radioatividade, já estão as 2 caixas maternas, e a terceira está lá. E aí eles têm um plano de quê? Usar o Cyborg para impedir a caixa materna. Enquanto isso, eles vão confrontando o Lobo da Steppe e vão entrando na base. Uma outra cena muito boa. Isso é bem semelhante ao final de 2018. Eles começam a enfrentar o Lobo da Steppe começa a bater em todo mundo. O cara é bem poderoso, até que quando a gente menos imagina, aparece quem a gente queria, o Super-Homem, com uniforme preto. Ele aparece, assopra o machado do Lobo da Steppe, quebra o machado dele e começa a arrebentar ele na porrada. Enquanto isso, The Flash vai correndo o mais rápido possível, porque o Cyborg precisa de energia para ele impedir a caixa materna, já que as 3 estão próximas de se unir. Se unirem é o fim do mundo, pessoal. E aí o Flash vai correndo, só que o Lobo da Steppe tentou impedi-lo. E aí quando que o Cyborg está prestes a conseguir, o que acontece? Um dos monstros do Lobo da Steppe consegue acertar o The Flash. Ele começa a sangrar e ele tem que esperar se auto-regenerar. Por isso que ele come tanto, porque o metabolismo dele é acelerado, pessoal. E aí ele tem que esperar um tempo, só que o problema é que o tempo acabou e explode. Quando está explodindo, o que ele decide fazer? Ele decide infringir a velocidade da luz, onde que isso pode trazer inúmeros problemas. Você não entende isso, pessoal? Dá uma conferida na série do The Flash da Warner, que para mim deixou a desejar algumas temporadas, mas você tem uma base na segunda temporada do que ele quer dizer com a velocidade da luz. Ele pode voltar e ir para vários universos paralelos. E aí ele consegue salvar, o Cyborg consegue desativar a caixa materna, o Super-Homem consegue ajudar impedindo, e eles conseguem salvar a Terra finalmente. Só que o Darkseid soube através do Lobo da Steppe antes que aquele planeta que o Super-Homem convive junto com os outros é a antivida. Porque a antivida é importante, pessoal. Vou chegar lá. E aí eles conseguem combater, tem uma cena muito louca deles um do lado do outro, até que foi quem matou de vez o Lobo da Steppe, decepou a cabeça dele, foi a Mulher Maravilha, que ela cortou com a espada dela. E a gente vai vendo que eles vão retomando a vida, e o Bruce comprou o banco, porque estava hipotecada a casa do Super-Homem, e ele montou o quartel-general da Liga da Justiça. Só que o que eles não sabem é que o Darkseid não desistiu da Terra ainda. E aí tem uma coisa muito louca perto do final, onde a gente vê o Batman, num futuro pós-apocalíptico, falando que está com medo que alguém pode aparecer. Que a luz era a chave, e a gente descobre que está vivo lá o Exterminador, está vivo o Batman, a Mera, que era uma ajudante do Aquaman, o The Flash e o Cyborg. O resto a gente não sabe o que aconteceu. E aí a Mera fica revoltada falando que vai acabar com quem matou o Aquaman, pessoal. E a gente pensa que é o Darkseid, até que a gente descobre quem... e o Coringa também estava lá. Que tem um diálogo fenomenal com o Bruce, onde o Bruce fala que ele vai matar ele lentamente porque a Arlequina, antes de morrer, pediu para o Batman matar o Coringa. E a gente vai vendo que quando a gente menos espera, eles falam, ele chegou. A gente fica naquela expectativa. Quem chegou, pessoal? A gente vê, sabe quem? Super-Homem surgindo, pessoal. O Super-Homem foi dominado pelo Darkseid através da antivida. Por isso que ele queria tanto essa antivida. E aí ele provavelmente matar as outras pessoas da Liga da Justiça e matou a própria Lois Lane, que era a chave para impedir o Super-Homem. Ou seja, a gente vê um filme quase terminando de uma forma épica, até aparecer ainda o Caçador de Marte, que é um outro... Falar com Bruce Wayne, depois de citar o pesadelo que ele teve, a gente vê ele falando que ele vai se unir à Liga da Justiça e que ele é muito importante, e o nome dele é Caçador de Marte. E o filme termina dessa forma brilhante, onde todo mundo pensa, nossa, agora sim,
a Liga da Justiça acertou, agora sim a gente vai conseguir ter um universo decente. Vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei do filme, pessoal. O que eu não gostei... Pessoal, uma coisa, eu só vou falar o que eu não gostei, mas não vou tirar nota do filme por causa disso. O filme foi gravado como se fosse em formato de cinema, 4:3, ou seja, vai ter umas laterais e o centro da tela, como se fosse cinema mesmo. É a única coisa que eu tenho para falar do filme que eu não gostei, mas eu acostumei depois. É questão de costume. O que eu gostei do filme, pessoal? Parece outro filme do que foi de 2018. Tá muito bem explicado, tá muito bem feito, tá muito coerente, tá ao nível que os fãs da DC queriam. Um filme da Liga da Justiça que falasse: nossa, esse filme tá muito bom. Agora entendi finalmente por que os atores ficaram tão revoltados quando viram o Liga da Justiça de 2018, que não é do Zack Snyder. Não tem nada a ver, pessoal. Tem cenas muito melhores. A cena do The Flash salvando a menina do carro, espetacular. Deram muita ênfase no The Flash, na Lois Lane, até no próprio Aquaman, que deixaram ele de lado. Acho que é por isso que o Jason Momoa ficou irritado. Só que eu tenho uma má notícia para vocês, pessoal. Mesmo o filme sendo espetacular, a Warner já falou que não fará continuação. Principalmente que eles acabaram de gravar um novo Batman com o Robert Pattinson, já que o Ben Affleck foi demitido como Batman. E o filme, assim, pessoal, dispensa comentários. 4 horas, mas são 4 horas que, sinceramente, valem muito a pena. Principalmente que é um filme inesquecível, imperdível. Eu recomendo muito vocês assistirem. A nota que eu dou pro filme, pessoal, é 10. Dou nota 10 para ele. O filme foi muito acima do esperado, tá num hype tremendo. Não é à toa que eu tô fazendo análise, mesmo sendo fã de quadrinhos e de heróis. Eu tinha que fazer essa análise. Principalmente que em 2018 eu não tinha esse canal de análise para fazer da Liga da Justiça. Mas se eu fosse comparar com outra Liga da Justiça, eu daria uma nota 6 ou 7 para outra Liga da Justiça, para você ver o nível. E assim, pessoal, eu sinto muito, mas não terá continuação. A Warner bateu o braço e falou: não faremos continuação. Não interessa o mundo do Snyder pra gente por enquanto. Só que tem uma ressalva. A Warner bateu o pé falando que nunca teria a versão Liga da Justiça do Zack Snyder e saiu aí. Então a gente pode ter esperanças. Agora eu posso falar para vocês, vou dar o maior spoiler aqui sobre o que eu li. Por que que a Lois Lane é a chave de tudo? Porque é a única que consegue controlar o Super-Homem. Se o Darkseid ou algum ajudante dele matar a Lois Lane, acabou o Super-Homem. Ninguém consegue controlá-lo. Ela é a verdadeira criptonita dele também, a fraqueza dele que consegue controlá-lo. Antes de eu finalizar aqui, tá rolando uma petição colocando uma hashtag que eu vou pôr aqui embaixo da análise para continuar o mundo do Snyder. Eu apoio ela, não sei se vocês apoiam, eu apoio com certeza. Eu espero que um dia a gente veja o Darkseid e o Super-Homem e a Liga da Justiça se enfrentando finalmente. Então vamos ver como será. Vamos torcer para eles continuarem depois dessa pandemia 2023, 2024. Vamos ver se eles conseguem, esperar para ver. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.